Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 28 de junho de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Os russos fizeram um ataque com uma série de drones e mísseis aqui de ontem para hoje, atingindo principalmente a região aqui de Odessa, mas não teve grandes prejuízos. O míssil acabou caindo num campo aberto e só botou fogo em plantação de trigo aqui, né? Os ucranianos, por sua vez, usaram drones para atingir um depósito de combustível aqui em Tambov e uma fábrica aqui na região de Briansk, né? Dois ataques muito bons, né? A situação aqui na linha de frente parece cada vez pior para os russos. A gente tem notícia de que algumas companhias aqui estão passando por dificuldades, algumas companhias americanas estão totalmente destruídas aqui, e agora a gente tem também notícia de cólera. Parece que voltou síndrome de cólera entre os soldados russos aqui na linha de frente, nessa região aqui de Kharkiv, né? De forma geral, no restante da linha de frente, nenhuma grande mudança, nenhuma mudança significativa, mas teve algumas mudanças positivas para a Ucrânia, tá? A Ucrânia conseguiu avançar em alguns pontos aqui, particularmente aqui em Terni, a gente já tinha falado ontem, mas também em Chassivyar e outras localidades aqui da linha de frente, né? Inclusive, um ponto que eu estava preocupado ontem, aqui próximo de Kupiansk, os ucranianos retomaram o que os russos tinham avançado por aqui, né? Os russos conseguiram, num exercício aqui no Ártico, fazer com que um submarino russo atirasse no outro. E os dois erraram. E que coisa impressionante realmente, né? Não sei se o pessoal fica triste por terem atirado ou por terem errado o alvo, né? Mas enfim, esse é o estado da Marinha Russa aqui no Ártico. Na Europa, o Zelensky se encontrou com uma série de líderes ali da comunidade europeia lá em Bruxelas, inclusive com Viktor Orbán. Parece que teve uma discussão muito franca com Viktor Orbán ali, vamos ver se resolvem alguma coisa. Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, tem atrasado sistematicamente a Ucrânia nessa guerra, né, favorecendo a Rússia. E por falar em favorecer a Rússia, ontem tivemos o primeiro debate do Trump com o Biden, né? E o Biden foi muito mal no debate, não dá para esconder isso. Até entre o pessoal que apoia o Biden, acha que ele foi muito mal, muita gente falando em substituir o Biden. Enfim, parece que a situação não tá boa, né? O Trump falou um monte de besteira, inclusive sobre, não, porque Zelensky pega muito dinheiro com os Estados Unidos e coisa e tal. Eu já falei para vocês, eu acho que isso é besteira. No final das contas, o Trump fala isso por questão de campanha, porque quer marcar uma posição distante do Biden. Disse mais uma vez que vai resolver o problema em poucas horas, eu não sei o que lá. Antes de tomar posse, ele já vai ter resolvido o problema, não sei o que lá. Agora, ele também disse do lado positivo que não aceita a condição do Putin de manter as áreas ocupadas na Ucrânia numa eventual negociação de paz, né? Enfim, vamos falar sobre isso, os pontos positivos e negativos do debate, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por General Boliviano Gordo, Pediu um Mac Golpe, Caminhoneiro Marítimo Cubano em Fuga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje, os russos lançaram uma série de drones contra os ucranianos aqui, uma grande quantidade deles foi derrubada, a maior parte dele drones de vigilância. Agora, teve também um míssil do tipo Iskander-M que foi lançado ali na região de Odessa, acabou causando apenas incêndio em vegetação, mas isso já foi inclusive debelado também, né? Bom, a gente teve uma boa notícia que a Guarda Nacional Ucraniana derrubou um Su-25 ali na região de Donetsk, né? Tá aqui a imagem do Su-25 chegando aqui e sendo atingido ali por um míssil ucraniano, lá, fumacinha ali. Ou seja, a gravação tá meio tremida aqui, mas é importante a informação, um Su-25 russo foi derrubado ali em Donetsk, né? Bom, os ucranianos também atingiram um depósito de óleo na região de Tambov, na Rússia. Tambov é essa região aqui, relativamente afastada aqui da linha de frente, mas não foi um ataque muito grande não, tá? Dá para ver aqui, ouvir alguma coisa do barulho. Oi! Os russos se assustaram com o barulho aqui, né? Mas aparentemente o incêndio já está controlado. Isso daqui é a visão do tanque que foi atingido agora pela manhã. Aparentemente o incêndio já foi controlado aqui na região, né? Não dá para ver muito bem se foi só isso daqui ou se teve mais incêndios. Isso daqui é a parte que ainda está pegando fogo, ainda estão tentando controlar aqui, né?
mas de qualquer forma, aparentemente não foi um incêndio muito grande ali em Tambov. Bom, os ucranianos também atingiram a planta Kremny. É uma indústria de semicondutores ali na região de Briansk, que teria sido atingida também junto com um centro militar que tem ali na região, né? A gente não tem imagens do que foi atingido ali, mas essa é a informação que a gente tem. Aqui em Briansk teria sido atingido essa área militar e essa indústria de equipamentos eletrônicos, né, microeletrônicos. Outra notícia interessante, vocês lembram, há pouco tempo atrás os russos começaram a colocar o S-500, né, que seria a versão mais moderna dos S-300, S-400, os sistemas de defesa antiaéreo russos, né? Só que o S-500, tal como o T-14 Armata e o Su-57, coisa e tal, são armamentos ainda em fase de desenvolvimento dos russos, não estão funcionando 100% ainda. Os russos dizem que estão, é lógico, os russos dizem não, que o T-14 Armata é o topo de linha e coisa e tal, mas ninguém nem vê os tanques, só se sabe que existem 3 porque passaram em desfiles lá no Kremlin. A mesma coisa o Su-57, em lugar nenhum eles são usados, justamente porque ainda não tem capacidade de voo real. O S-500 também é a mesma coisa, né? Mas de qualquer forma parece que os russos colocaram alguns sistemas dele S-500 lá na Crimeia, e um deles já foi atingido por uma munição ATACMS. Teria destruído o radar de um sistema S-500, que é a parte mais sensível no final das contas. Ou seja, se um sistema de defesa antiaéreo não conseguiu impedir um míssil de atingir ele, é porque esse sistema de defesa antiaéreo não funciona muito bem, né? Não é grandes coisas no final das contas, né? Então, aqui, ó, o antes invencível S-500 foi destruído num ataque de ATACMS, né? Ou seja, o pessoal disse que não aconteceu nada, que não teve nada, mas realmente um problema com S-500 aqui. Agora, parece que a situação pior está ali na região de Kharkiv, né? O pessoal está reclamando aqui que a 83ª Brigada VDV, né, dos paraquedistas ali na região, parece que foi totalmente destruída. Segundo diz a Forbes aqui, os russos podem ter perdido toda uma brigada aerotransportada, toda uma brigada de paraquedistas em Vovchansk, né? A gente tem informação aqui que essa brigada foi totalmente derrotada lá em Vovchansk e está sendo retirada para ser reconstituída, né? Ou seja, mais um caso de uma brigada que sofreu tantas derrotas, tantas perdas, que está sendo tirada da linha de frente para ser reconstituída ali na região, né? Ou seja, além de ter um monte de gente, 200 e 300, 200 são mortos, né? 300 são feridos, também tem um monte de 500 na brigada. O que é 500? É o pessoal que foge, que se recusa a lutar, né? Desertores, né? Então parece que a brigada está com uma grande quantidade de 500 também e foi retirada da linha de frente, ou seja, a situação ali em Vovchansk está cada vez pior para os russos, né? E tem até um outro comentário aqui da 56º Regimento, a unidade 01005 da 27ª Divisão Russa, que também está lutando ali na mesma região, que disse que, olha só, isso aqui são esposas de soldados russos comentando no Telegram, né? Meu marido disse que a companhia dele inteira foi destruída e que eles estão aguardando ajuda. E a outra falou aqui, o meu marido disse que a 9ª Companhia foi ajudar a 56º Regimento, né, o Regimento 506, ou seja, tudo indica que tem mais companhias e regimentos destruídos ali também, além da 83ª Brigada Paraquedista ali em Vovchansk, né? Eles estão sofrendo muito ali em Kharkiv. Além disso, os russos estão reclamando de cólera, né? Parece que a cólera está se espalhando ali pela região, não necessariamente ali em Kharkiv, mas em Kherson, devido à falta de água, ou seja, não tem água tratada para beber, o pessoal acaba bebendo água de fontes naturais e com isso a cólera tem crescido por aí, né? Isso aqui quem falou isso foi o blogger Dois Majores, um blogger russo muito reconhecido lá. Ele descreve a coisa aqui, mas é basicamente isso. Está dizendo que o número de soldados com cólera ali em Kherson está piorando, né? Bom, falando sobre a linha de frente, não tem nenhuma grande novidade, mas tem algumas coisas positivas. Ontem a gente falou que os russos conseguiram um pequeno avanço ali perto de Sinkivka, perto de Kupiansk, nessa região aqui, ó. Kupiansk está aqui, Sinkivka está aqui. Os russos teriam avançado aqui a leste de Sinkivka, né?
E hoje a gente tem a informação de que, na verdade, os ucranianos retomaram a área, os russos foram empurrados de volta para onde estavam. Então, bom sinal isso, né? Kupiansk é uma cidade muito estratégica aqui. Que bom que os ucranianos conseguiram retroceder esse pessoal aqui rapidamente, né? E também aqui em Chassiv Yar, as forças ucranianas fizeram uma pequena contraofensiva aqui, um contra-ataque na verdade, e retiraram os russos da parte dos prédios altos ali no canal, no microdistrito do canal, né? Então a gente está falando mais aqui embaixo, em Chassiv Yar. Os russos chegaram a tomar aqui, Bakhmut está aqui na mão dos russos, Chassiv Yar está aqui. Os russos chegaram a tomar aqui esse distrito do canal aqui, né? Foram parados no canal propriamente dito, que é esse canal de agricultura que passa aqui nessa região, é onde os ucranianos fizeram a principal defesa deles aqui, mas agora os ucranianos tiraram os russos aqui do canal, excelente notícia aqui, né? Bom, falando aqui sobre a linha de frente, temos alguns mapas do Poulet-Volan aqui, né? Um deles é aqui em Terni, a gente tinha falado ontem que de fato aqui nessa região de Terni, Zarishne, Yampolivka, Torsk, nessa região aqui, que os russos estão tentando avançar a partir de Kreminá em direção a Liman, tinham conseguido avançar um pouco aqui em direção a Terni, os ucranianos expulsaram os russos aqui e conseguiram retroceder eles aqui, né? Aqui nessa região aqui, nenhuma mudança por aqui, também aqui em Ocheretny, nenhuma mudança significativa. Em Krasnohorivka teve um pequeno avanço aqui, mas também nada significativo, ou seja, nenhuma mudança grande de ontem para hoje aqui na linha de frente, né? Os ucranianos tiveram alguns pequenos avanços, mas também não foi nada significativo dos ucranianos. O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre a ofensiva russa em Toretsk, que é um outro ponto que a gente também estava preocupado, justamente aqui nessa região, né? Os russos avançaram aqui em Shumi em direção a Toretsk, que é essa cidade aqui, e avançaram um pouco, não avançaram mais desde então, estão parados aqui nessa mesma região, mas é uma coisa crítica porque isso aqui é uma nova linha de frente, né? Um lugar que estava dormente, que não estava sendo avançado, e eles analisam aqui esse avanço russo ali em Toretsk e com a mesma conclusão que eu. Em princípio, não é nada, mas vamos aguardar para ver o que pode acontecer aqui, né? Bom, os russos estão falando que vão fazer um grande porta-aviões de 90 mil toneladas armado com Su-57. Olha que coisa, vai ser fantástico. O novo porta-avião russo que vai ter Su-57, S-500 de defesa, e eles vão botar uns tanques T-14 Armata em cima do porta-aviões também. Vai ser fantástico isso daqui, né? Pois é, os russos não conseguem nem repor os tanques que eles perdem lá na Ucrânia. Estão falando em porta-aviões, é só mesmo desatino desse pessoal, né? Mas o mais engraçado é isso daqui, ó. Parece que estavam havendo operações no Báltico, e aí 2 submarinos russos lançaram torpedos um contra o outro, né? E erraram, todos os dois erraram, né? Bom, por um lado, que bom que erraram, né? Se tivessem acertado, se um deles tivesse acertado, seria uma tragédia. Por outro lado, caramba, olha quanta coisa que deu errado, né? Os russos atiraram um contra o outro e erraram os torpedos, né? Ou seja, enfim, típica marinha russa isso daqui, tragédia completa, né? E tá aqui o Dark Putin falando aqui que não sabe se prende os capitães por terem atirado contra o próprio submarino ou por terem errado, né? Ou seja, as duas coisas aqui tão ruins nisso daí, né? Bom, por falar em coisas ruins na Rússia, um problema que eles estão tendo também, além da indústria do petróleo que está tendo prejuízos constantes por lá, também a indústria do carvão lá na Rússia está tendo um colapso financeiro, segundo o especialista aqui, o Boris Alexander Beisner. Eles estão dizendo que a maior parte das indústrias russas de carvão está operando nesse momento no prejuízo. Por quê? Porque o governo russo não permite o aumento do preço do carvão, eles estão trabalhando com prejuízo, e é uma indústria que emprega um monte de gente na Rússia, então realmente uma situação muito crítica que pode acabar em colapso muito em breve lá na Rússia, né? A indústria do carvão. É mais um sinal da degradação da economia russa por aí, né? Bom, uma coisa, o Zelensky está lá em Bruxelas falando com todos os líderes da comunidade europeia, mas uma conversa que chamou a atenção foi essa conversa aqui com Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria. É uma relação tensa,
E os dois estão discutindo aqui. Não dá para ouvir, o áudio não ficou disponível, então a gente não sabe nem o que eles estavam falando, se estavam falando em húngaro, em ucraniano, em inglês, qual era a língua que eles estavam falando. O que dá para ver aqui é o Orbán gesticulando muito e o Zelensky falando, ok, deixa para lá e coisa e tal. Não dá para saber o que eles estavam falando, né? Enfim, estavam discutindo alguma coisa aqui. Tem um trecho maior de discussão, que eles gesticulam mais e não sei o que lá. É difícil dizer o que eles estavam falando aqui, né? A gente sabe que está tendo... um dos problemas que eles estão tendo aqui é justamente que agora, na fase de negociação para a entrada da Ucrânia na União Europeia, os países que já fazem parte da União Europeia podem impor condições ou negociar alguma legislação no país que quer entrar, né? E uma coisa que está sendo requerida da Ucrânia é que reconheça a cultura húngara na Transcarpátia. A gente falou sobre isso no vídeo passado, né? É uma coisa meio complicada, mas enfim, vamos ver o que vai resultar dessa negociação aqui, né? Bom, uma excelente notícia, os Estados Unidos, Israel e Ucrânia estão discutindo a transferência de 8 Patriots de Israel para a Ucrânia. Seria realmente uma coisa excelente para a Ucrânia. Parece que Israel está aposentando essas baterias Patriot, mas não é uma coisa para agora, tá? Porque como a gente está falando lá nos vídeos de Israel, que a gente faz aqui também todos os dias, Israel está preparando uma operação no Líbano e certamente eles não vão liberar esses Patriot antes dessa operação no Líbano, porque existe a expectativa de que o Hezbollah vai usar muitos foguetes nessa situação, então Israel precisa desse Patriot durante essa operação no Líbano, né? Depois pode ser que realmente entregue esses Patriots para a Ucrânia. Israel está mudando para o David Sling, que é um novo sistema de defesa antiaéreo israelense, né? A funda de David, né? Aquela história bíblica e coisa e tal. Mas por enquanto, mas de qualquer forma é uma boa notícia. A invasão de Israel no Líbano deve acontecer nas próximas semanas e não deve ser uma coisa muito demorada, e depois disso os Patriots vão estar liberados para a Ucrânia. É possível que a gente esteja vendo no início do ano que vem a Ucrânia recebendo 8 Patriots. Seria uma coisa muito positiva, né? O pessoal ucraniano já está decidindo aqui onde é que vai colocar os Patriot, coisa e tal, para proteger a linha de frente, proteger as cidades, né? Excelente notícia, mas deve ser coisa para o ano que vem, tá? Bom, os ucranianos usaram um drone diferente, né? Os russos conseguiram derrubar um drone ucraniano aqui que não se sabe exatamente o que é. Um drone diferente que teria uma carga de 20 quilos aqui. Ninguém sabe o que é isso. Eu também não sei o que é isso, mas deve ser um drone novo ucraniano. É aquele negócio, os ucranianos têm feito mesmo uma quantidade muito grande de drones, isso é uma vantagem enorme para eles, justamente porque impede que os russos se acostumem com os drones ucranianos, né? Hackers ucranianos invadiram o e-mail de um assistente no Medvedev, né? O Medvedev é ex-presidente da Rússia, muito aliado do Putin, e um assistente dele teve o e-mail bloqueado, teve o e-mail invadido, os ucranianos obtiveram todo o conteúdo, né? E eles falam aqui que uma parte desses e-mails está sendo tratada internamente na Ucrânia, ou seja, tem informações sensíveis ali que estão sendo usadas para outras operações, né? Mas algumas das informações aqui, ó, algumas das informações obtidas atualmente não foram reveladas, estão sendo usadas no interesse das forças de defesa ucraniana. Porém, alguns outros fatos foram tornados públicos no informe Napalm, né? Que é justamente um site de divulgação de coisas, né? E aí eles falam sobre algumas coisas aqui de reclamação, sobre a planta de cartuchos em Tula, que vendia cartuchos de impressora para o exterior e não consegue mais. Enfim, um monte de reclamação aqui de um monte de empresas sobre a situação na guerra. Enfim, um monte de coisa foi revelada aqui dos e-mails pessoais do Medvedev. Mas o que chega a ser mais curioso, que a gente fica mais interessado, é justamente na parte que não foi revelada, né? Que tipo de informação que os ucranianos têm agora que a gente não sabe sobre o Medvedev? Bom, e finalmente vamos falar, a gente tem que falar sobre o debate do Trump e do Biden lá nos Estados Unidos ontem, né? Eu fiz lá no meu canal Ancapsu, ontem eu acompanhei o debate todo ao vivo, comentando com o pessoal, e hoje cedo eu fiz também um vídeo com os detalhes do debate, mas aqui eu acho que é importante a gente ressaltar os pontos sobre a Ucrânia, né? O que foi falado no debate sobre a Ucrânia.
Antes de mais nada, parece que é uma visão meio que unânime que o Trump ganhou o debate e o Biden foi muito mal, né? Se mostrou muito fraco, gaguejou muito, teve dificuldade de fazer uma defesa coerente de um monte de coisa. O Visegrad é uma conta que é pró-Trump, então dá para ver que claramente o Trump ganhou o debate aqui do Biden, mas isso aqui é uma conta pró-Trump. Agora, se você pegar aqui o Ukraine Battle Map, que é uma conta fortemente pró-Biden, né, anti-Trump, mesmo aqui o Trump está dando como ganhador do debate aqui entre o pessoal dessa conta aqui. Tem também esse outro pool aqui que o pessoal colocou lá na CNN, né? A CNN, que é uma emissora fortemente pró-Biden, né? E mesmo nessa emissora, 67% das pessoas consideraram que o Trump ganhou o debate. Não porque o Trump tenha ido muito bem, não é isso. O Trump também respondeu algumas coisas que eu achei ruins e também poderia ter batido mais no Biden na questão de Israel. Eu vou falar sobre isso no vídeo sobre Israel. Mas o Trump não foi particularmente muito bem. O Biden foi muito mal. O Biden estava gaguejando muito, estava muito estranho, não completava frases. Como colocou até um comentarista da CNN, a diferença de idade dos dois é de 3 anos, parecia ser de 30 anos. O Biden parecia realmente um idoso no debate e isso pegou muito mal. Mas enfim, isso é um ponto, né? Agora, no que tange a Ucrânia, né? Aqui tem mais gente criticando aqui, enfim. Qual que é o problema disso daqui? O que foi falado sobre a Ucrânia? Então teve uma pergunta logo no primeiro segmento sobre a guerra da Ucrânia, em que perguntaram ao Trump, os apresentadores perguntaram ao Trump, falaram que o Putin faz questão de negociar a paz na situação atual, com a fronteira atual, e perguntaram ao Trump se ele acharia isso razoável, se isso seria possível, isso daí. E esse é o ponto positivo dessa história. O Trump falou que não, que acha que isso daí é inaceitável, que a fronteira atual é totalmente inaceitável na negociação. O Trump insistiu também nesse momento de que ele resolve esse problema rápido, que antes dele tomar posse, no que ele ganhar a eleição, antes dele tomar posse, ele resolve esse problema. O que ele quer dizer com resolver esse problema não está claro, né? Ele falou também uma outra coisa. Agora, o Trump também falou que o Zelensky é o melhor vendedor do mundo. Ele repetiu essa frase, ele já tinha falado essa frase, né? Toda vez que ele vem aqui nos Estados Unidos, ele sai com 60 bilhões de dólares e não sei o que lá e coisa e tal. E eu não me preocupo muito com isso, eu já falei para vocês, a minha visão é que isso daí é campanha, isso não quer dizer absolutamente nada sobre o que o Trump vai fazer quando assumir a Casa Branca. O que ele está falando, essas bravatas, tudo que vou acabar isso tudo, é porque ele pode jogar esse problema no colo do Biden, né? O Biden, a coisa aconteceu quando o Biden era presidente. Então é a melhor situação para o Trump. Ele pode criticar tudo sem ter nada de errado dele, né? O ponto da economia, por exemplo, que foi o primeiro ponto do debate, o Biden disse que a economia está ruim agora porque o Trump quebrou a economia antes, né? E o Trump falando, não, que o Biden que está fazendo a inflação, que não tinha inflação na época dele, a inflação veio depois do Biden. Mas repara que isso é um problema que os dois podem um criticar o outro. No caso da invasão da Ucrânia, o Trump não era presidente quando a Ucrânia foi invadida, né? Então ele entende isso como um problema do Biden, ele joga tudo por conta do Biden. Quando ele assumir, que tipo de direcionamento que ele vai dar é outra história completamente diferente. Eu não me preocupo com isso. Vamos ver o que vai acontecer, né? Agora, isso foi no primeiro ponto, né? O pessoal que falando aqui que o pessoal em Kiev está apavorado porque o Trump disse que está dando muita ajuda militar para a Ucrânia. Ele criticou a Europa, falou que acha que a Europa deveria dar mais ajuda militar para a Ucrânia, que o problema é um problema da Europa e coisa e tal. Isso foi logo no primeiro intervalo do debate, na primeira parte do debate. Mas depois teve outros assuntos e coisa e tal. E quando foi lá no final do debate, no último bloco, novamente perguntaram alguma coisa sobre a Ucrânia, né? E aí o Trump ele falou o seguinte, ele falou que o pessoal gosta de dizer que eu sou responsável pela invasão da Ucrânia, que eu apoio o Putin e não sei o que lá, mas a verdade é a seguinte, o Putin invadiu a Ucrânia no governo Obama, quando o Biden era vice-presidente, e agora de novo no governo Biden. E ele não deixa de ter alguma razão, né? Alguma coisa estranha acontece aí. De fato, as invasões russas da Ucrânia foram em governos democratas. E particularmente, você tem que concordar comigo que o fato do Obama ter sido tão leniente com a invasão russa em 2014
foi a causa da invasão russa em 2022. Se o Obama tivesse realmente ajudado a Ucrânia, então, tivesse adotado a postura mais pró-Ucrânia, hoje isso não teria acontecido. E sempre vale a pena lembrar que o Biden era da administração Obama, o Biden era o vice-presidente. Não tinha a palavra final, evidentemente, mas era uma das pessoas da administração ali, né? E muita gente diz, eu tenho essa impressão também, que o Biden meio que se sentiu forçado a apoiar a Ucrânia dessa vez. Ele não tinha esse interesse todo de apoiar a Ucrânia, não. Tanto que demorou a mandar ajuda, sempre foi a Ucrânia insistindo, insistindo, e aí a opinião pública nos Estados Unidos forçando o Biden a ajudar a Ucrânia, né? Muito a contragosto no final das contas. Então, mais uma vez, não estou dizendo que eu gosto do que o Trump falou. Acho que o Trump errou. O Trump deveria ser mais abertamente pró-Ucrânia, deveria deixar claro que não, o Zelensky não é que ele seja um bom vendedor. O problema é que o Zelensky tem razão. O Zelensky está certo no que ele pede e os Estados Unidos reconhecem isso, o próprio povo americano reconhece isso, né? Então o Trump não foi bem no debate no tema Ucrânia, mas o Biden também não pode se dizer ganhador nisso não. O Biden também foi muito mal nessa história. E também não soube explorar isso. O Biden poderia ter explorado melhor essa questão de dar ajuda que ele está dando à Ucrânia e coisa e tal. Não entrou muito nisso daí, né? Então a minha visão sobre esse debate não mudou nada. O Trump, o que ele está falando agora, eu não tomo como base do que ele vai fazer quando ele entrar na presidência. Agora a notícia é que, a menos que os democratas troquem o Biden, eu estou achando muito difícil o Biden se recuperar nessa campanha, tá? Ele já vinha muito mal e esse debate realmente foi um banho de água fria. Se os democratas forem trocar o Biden, a história é diferente. E aí a grande pergunta é, quem vai entrar no lugar do Biden? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.